E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Johnny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Ai, gente, hoje tô gravando com uma emoção grande, enorme pra vocês. É uma notícia, assim, que já foi dada ano passado, mas, assim, que esse ano se concluiu, né? Todo mundo sabe que dia 17 de maio era o dia da luta mundial contra a homofobia, também era considerada a luta contra a transfobia e também a interfobia, né? Porque há 29 anos atrás, né, a homossexualidade foi despatologizada. Claro, teve a pressão dos movimentos sociais na época, porque não dá pra mentir, porque quando você é patologizado sem ser doente, né, você sabe disso, você sente isso na pele, você tem senso crítico, você não tem uma doença, você fala, puta que pariu, eu não sou doente, por que estão me patologizando, né? Daí você vai exigir, então, me analisem direito, me analisem, me levem pros consultórios, me analisem pra você ver se realmente eu sou doente, faça pesquisa comigo, eles fizeram pesquisa, realmente analisaram, a homossexualidade não é doença. Foram várias pesquisas, não foi do nada, né? Isso em relação à homossexualidade há 29 anos atrás, né? Eu já tenho vídeos aqui no canal que eu explico como que eram feitos os antigos estudos na década de 60, 70 e até mesmo anteriormente com homossexuais que justificavam a patologização, né? Que eram muito pautados na patologização, na questão da doença, envolvendo também um pouco da religião, palavra. Religiosidade. Ah, falei! Saiu. Saiu. Então, mas a transexualidade também não ia ficar pra trás, até porque, assim, não tem subsídio, não tinha, né, subsídio para se manter a transexualidade como uma doença, né? Até porque transexuais têm senso crítico, conseguem conviver em sociedade, trabalham, estudam, tentam estudar pelo menos, né? Como qualquer ser humano, né? Não precisam de nada, não tem uma questão estrutural de convivência que justifique uma patologização, né? Mas demorou 29 anos para que isso fosse provado, que precisava de prova, que infelizmente se você sai fora da normalidade, né? Normalidade, você precisa provar. Então, assim, nesses últimos 29 anos foram feitos vários estudos fora os que eram feitos, né? Para mostrar isso. E eu vou deixar aqui no link aqui alguns estudos, tanto estudos neurológicos, como alguns, eu acho que eu tenho aqui no computador também, algumas referências também psíquicas e sociais, mostrando que a transexualidade não é, né, foram vários estudos que embasaram essa despatologização, né, não é uma doença mental, né. Quando você tem crise de ansiedade, depressão, às vezes até desenvolve bipolaridade e algumas outras coisas, né, foram decorrentes do quê? Da discriminação, que vem desde quando você é criança, você tem uma sociedade que não lida com isso muito bem, né? Pais que não têm um preparo, porque você não discute isso na sociedade, que não se educa, não se fala sobre isso, e acabam discriminando desde cedo. Se você não tem esse preparo, a criança desde cedo, ela tem uma disforia de gênero, uma incongruência de gênero, como que vai ser chamado agora, né? Você sofre por causa do meio social e por causa de uma influência psíquica muito grande, né? Sendo atacado por outras partes, então se você desenvolve ansiedade, depressão por causa do meio, né? E não pela disforia em si. A disforia é só uma questão de você ter essa incongruência, né? Do seu sexo psíquico não se conjugar ali, se estruturar naquele corpo, né? Que tem vários níveis, né? Tem desde a pessoa que tem a disforia de gênero, mas não tem uma repulsa total pelo seu corpo, você vê que aquele corpo pertence a ele mesmo, só que só quer viver no seu gênero, que é o gênero que se identifica, mas sem modificar seu corpo, até a pessoa que precisa, né, fazer a cirurgia genital, ou às vezes não precisa da cirurgia genital, mas outra cirurgia, né? Quando precisa fazer cirurgia, né? Se fazer tratamento hormonal na parte da puberdade, que também tem vídeo aqui no canal, né? Daí também não precisa disso, tá? Então, isso foi uma grande vitória, tanto do movimento social. Eu falo do movimento social porque foi a união das pessoas trans falando, não, parem com isso, porque eu não sou doente, né? Já que você tá falando que sou doente, então prove que sou doente. Me estude, veja meu cérebro, estude meu corpo, estude as minhas relações sociais para ver se realmente eu sou doente, né? Veja eu vivendo na sociedade para ver se eu sou doente. Não veja só você analisando o seu corpo, visto como norma, para analisar o meu. Veja o meu corpo, veja a minha mente. Então, assim, o que não falta foram estudos neurológicos mostrando que realmente há um cérebro com umas estruturas diferentes,
né, que tem a questão da parte da biologia, que mostra que há uma incongruência de gênero. Estudos sociais mostrando que tem a pessoa ela tem uma disforia de gênero e ela desempenha um papel social diferente. Isso daí é algo natural, sempre aconteceu em todas as sociedades, né, e cada sociedade lidava de um modo diferente, né, em cada sociedade tinha um modo diferente. Então tem sociedades que o que a gente chama de transexualidade hoje era visto como algo natural, né, que foi demonizado durante a Idade Média, tanto no Ocidente quanto no Oriente Móvel, que a gente, no Oriente... Opa! Hoje eu tô gaguejando! Tá puta que pariu! No Oriente Próximo e Médio, mas por questões religiosas. A gente sabe que cada religião tem um papel fundamental nesses processos, né? Mas isso é um marco histórico para as pessoas trans, né? E isso foi publicado ai, meu Deus, como que é o nome da reunião? Foi na 72ª reunião da OMS. Ah, falei certo! Uhul! Da OMS, né? Então, eles publicaram, e todos os países têm até 3 anos da data, que foi agora dia 20 de maio, para se adequarem ao novo CID, que é o CID-11. Então, a transexualidade sai do CID-10, que é o F64, que é para transtornos mentais, e vai pro CID-11 como HA61, né, que eu tô vendo aqui porque eu anotei, né, pra falar certinho, né, que vai como incongruência de gênero detectada na infância. Ela pode ser detectada na infância, que é na maioria dos casos, até na adolescência e fase adulta, né. E isso aconteceu porque é uma compreensão moderna da sexualidade. A gente sabe que, do ponto de vista biológico, o sexo é definido por questão cromossômica, gonadal, hormonal, morfológica, genital. E o gênero, que é essa manifestação do sexo, né? Ele depende do sexo psíquico, da relação social e tudo mais. Hoje a gente já tem ideia disso. E daí vai para uma ala especial, né? Uma nova ala, que vai estar todas as questões de sexualidade e gênero. Que vai tratar a parte de a saúde sexual e não mais como transtorno, sim, saúde sexual e condições sexuais, que vai não só a transexualidade, mas com outras condições relacionadas à sexualidade humana, né? Então, vai estar no CID, mas não como doença, mas como processo de saúde. Assim como tá, por exemplo, a gravidez, que não é uma doença. Por exemplo, um exemplo clássico que muitas mulheres têm, as mulheres que são férteis, e precisa de atendimento médico, mas não são doentes. A transexualidade que vai precisar de atendimento médico, mas sem ser doença, né? Para fazer terapia hormonal, para fazer terapia cirúrgica, mas sem ser uma doença, uma condição de saúde, né? E era isso que eu precisava falar para vocês, mas assim, sem falar que isso vem sendo estudado há muito tempo. Além de ser algo presente na sociedade há muitos anos, começou a ser estudado na modernidade, que era pra gente estar muito mais avançado, no final do século XIX. E um dos pioneiros que teve todas as suas anotações e livros, quase todos, destruídos pelo nazismo, e ele morreu antes que o nazismo subisse no poder, que foi o médico Magnus Richard Field. Ah, eu odeio falar esse nome, mas eu vou colocar a referência aqui embaixo. Né, ele foi um dos pioneiros no estudo da homossexualidade e da transexualidade. Inclusive na Alemanha, nessa época, que ainda tinha a questão da criminalização, com os estudos dele, ele conseguiu fazer carteirinhas para que as pessoas trans, né, e travestis conseguissem andar na sociedade vestida com a roupa, para que não fossem punidas pela polícia de bons costumes. Pessoa que trans mostrava a carteirinha, por exemplo. A Alemanha, na década de 10 e 20, tinha essa questão com esse médico, que infelizmente os seus escritos foram muito perdidos, né? Tem alguns livros que foram salvos, mas a maioria foi destruída na época do nazismo, quando o nazismo chegou ao poder, né? É isso. E depois foi retomado com Harry Benjamin. Mas Harry Benjamin patologizou muito. Ele queria ajudar a transexualidade, mas ele tinha um olhar muito patologizante. E ele acreditava só que a cirurgia resolvia. Então, se você não quisesse fazer a cirurgia, você não era uma pessoa trans verdadeira, né? Então, ele patologizava muito e genitalizava. Mas ele ajudou muito a comunidade trans na época, né? A defender a comunidade trans. Né? Sem falar que também tinha o Richard Goldsmith, que eu já falei aqui no canal, sobre a intersexualidade. Ajudou muito, mostrando que o sexo biológico tinha uma diversidade biológica, não era só macho e fêmea, isso em 1917,
Então, os estudos de gênero, sexualidade e sexo biológico, ó, desde o século XIX, início do século XX, estão aí para isso e culminaram nisso, né? Que no final aí, agora a gente conseguiu a despatologização finalmente da questão da transexualidade. Isso a gente tem que comemorar muito, né? Eu vou deixar embaixo aqui no link do canal algumas das referências, tanto de reportagens que saiu comemorando, como artigos que mostram a questão da formação do sexo psíquico em pessoas trans, a questão morfológica, né? Um estudo que também despatologizou dentro do DSM os 5 que são em 2015, também uma referência que dá para vocês verem, e algumas outras referências, tanto biológicas como psicológicas, dá para dar uma olhadinha para quem tem dúvida, né? Então, se você gostou do vídeo, eu tento falar rápido, tipo, eu não consigo, porque o assunto é muito importante, é muito denso, tem muita coisa, mas curta, compartilha, se inscreva no canal e vai me seguindo aí nas redes sociais, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!